Oi, gente. Muito bom dia a todos. Hoje eu acertei, né? No anterior eu falei boa noite. É porque eu havia feito uma palestrinha na sexta-feira e eu ainda estava. Muito obrigado a todos pela presença e que as bênçãos de Deus envolvam a todos nós. É com muita alegria e satisfação que voltamos a essa casa, que já é do nosso coração, para falar mais uma vez com as nossas amigas, os nossos amigos, encarnados e desencarnados, que buscam no Espiritismo o Consolador prometido por Jesus, a felicidade, a alegria de participar de tudo isso, desses acontecimentos, que nos dá a satisfação, a honra de falar com os senhores e que buscam também aqui o lenitivo oferecido pelos ensinamentos de Jesus, a renovação fluídica e o amparo espiritual que nos traz o reforço para a nossa esperança em um mundo de regeneração. Hoje nós trouxemos como tema para a reflexão a premissa: haverá falsos cristos e falsos profetas. Ela foi extraída de diversas fontes de aprendizado da doutrina espírita e especialmente do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21. Agradecendo então a Deus Todo-Poderoso e nosso Senhor Jesus Cristo pelo milagre da vida e pela oportunidade deste momento estar comentando, estar estudando os seus ensinamentos, rogando-lhes a bênção e a proteção, a presença dos bons espíritos que nos amparam nessa caminhada terrena e o afastamento, a ausência dos espíritos malévolos que poderiam nos induzir ao erro. Iniciamos então o nosso estudo de hoje, dizendo que há dias passados nós lemos um artigo nos relatando que recentemente uma professora vinda da Polônia, ainda muito jovem para o Brasil, ministrando uma palestra, trazia com muita lucidez assuntos, problemas a serem apresentados aos participantes para a sua reflexão. Tudo isso feito com muita lucidez. E ela então dizia o seguinte: já vivi o bastante para presenciar 3 períodos distintos do comportamento humano. No primeiro momento, ainda na infância, aprendi de meus pais que era preciso ser honesta, ser educada, ser digna, ser respeitosa, ser amiga, ser leal. Algumas décadas depois, eu testemunhei a fase do ter. Era necessário ter status, era necessário ter boa aparência, era necessário ter objetos de valor, era necessário ter propriedades e era necessário ter dinheiro. Ter. E, na atualidade, eu estou presenciando, estou testemunhando a fase do faz de conta. Hoje, as pessoas fazem de conta que está tudo bem. Os pais fazem de conta que educam os filhos.
Professores fazem de conta que ensinam. E alunos fazem de conta que aprendem. Profissionais fazem de conta que são competentes. Governantes fazem de conta que se preocupam com os problemas do povo. O povo faz de conta que acredita. Os fiéis fazem de conta que têm fé. E os líderes religiosos fazem de conta que são realmente representantes de Deus. O povo faz de conta que é honesto. Criminosos fazem de conta que são dignos. Doentes fazem de conta que são saudáveis. A justiça faz de conta que funciona e que é imparcial. Traficantes de drogas fazem de conta que são cidadãos de bem. Os viciados em drogas, os consumidores de droga, fazem de conta que não contribuem para o crescimento desse nefando mercado das drogas. Pais fazem de conta que não sabem que os filhos usam droga, que se prostituem e estão se matando aos poucos. E os filhos fazem de conta que não sabem que os pais sabem. Corruptos fazem passar-se por idealistas. Terroristas fazem passar-se por justiceiros. E a maioria da população acha que tudo está bem, faz de conta que está tudo bem. Eles podem até arranjar desculpas para esse faz de conta, mas não há como justificar isso. Essa representação do ser humano do dia a dia, esse faz de conta, ele causa grandes danos à humanidade. Sobretudo àqueles mesmos que adotaram esse procedimento inconsequente, esse comportamento inconsequente, às vezes irresponsável e em outras vezes até criminoso. E nesse processo eles acabam por perder a sua identidade e deixam transparecer seu desinteresse em saber de onde vieram, para onde vão, vendo então tudo se perder em uma frustração imensurável. Raras pessoas são realmente autênticas. São aqueles que não representam, são os profissionais competentes, os amigos leais, são os pais zelosos na educação dos filhos, são os políticos honestos, são os líderes religiosos fiéis aos ensinamentos que ministram, são, enfim, pessoas especiais. Pessoas de atitudes simples, coerentes, fiéis aos seus princípios éticos e morais, agindo sempre norteados pela prática do bem. Pessoas realmente autênticas são raras, mas elas existem. Existem e normalmente são pessoas felizes, porque não procuram enganar-se. Não mentem a elas mesmas. Afinal de contas, pelas nossas ações mesquinhas, egoístas, pode até ser que não sejamos cobrados pela justiça dos homens, mas a justiça divina cobra. Por isso é que disse Jesus, a cada um será dado conforme as suas obras. É a lei da causa e efeito. E no cumprimento dessa lei, todos nós receberemos em nós mesmos tudo aquilo que fizemos de bom ou de mal para os nossos semelhantes, para os nossos irmãos. Os falsos profetas não permeiam unicamente na área religiosa, no terreno religioso. Eles atuam em todas as esferas de atividade humana. Os falsos profetas são aqueles que, embora conscientes dos seus deveres, conhecedores da verdade,
esquivam-se das suas responsabilidades, talvez por comodidade, orgulho, interesse e possivelmente até pela própria incompetência de encarar a realidade. E vivem no mundo de faz de conta. Eles fazem de conta que os danos provocados por eles não estão acontecendo, que está tudo bem. E o evangelista Marcos tem registrado no 13 do versículo 33 do seu evangelho, a citação do mestre proferida no sermão profético, onde Jesus diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. As mensagens do Cristo já foram muito adulteradas e até mesmo modificadas ao sabor das conveniências, ao sabor do poder temporal. E com esse olhai, vigiai e orai, Jesus quis nos dizer que nós devemos também estar atentos, que nós não precisamos unicamente vigiar e orar, nós precisamos também olhar para dentro de nós, a nossa alma, o nosso íntimo, e saber quais as nossas imperfeições, o que nós temos que trabalhar em nós, como encontrar uma forma de superar essas dificuldades íntimas. E também olhar em torno de nós, o ambiente que estamos frequentando, o que estamos falando e quem são as nossas companhias. Isso nos dias de hoje, minhas amigas e meus amigos, é muito importante, porque nós estamos vivendo conforme a doutrina espírita nos ensina e esclarece a grande transição. E tudo isso requer de todos nós que nos mantenhamos vigilantes e atentos, buscando no escudo da prece os recursos para a defesa contra os perigos que nos são apresentados nessa nossa caminhada terrena. E esses perigos são trazidos por diversas causas, diversas razões, por uma série de fatores, inclusive pelos falsos profetas, pelos falsos discípulos de Jesus, que são seres humanos fanáticos, egoístas, que para verem atendidos aos seus interesses, valem-se de todos os meios possíveis e imagináveis para fazer valer as suas ideias sobre os menos avisados. E nós devemos ter sempre em mente que o charlatão mais hábil na produção de mentira é o que normalmente tem mais seguidores, tem um número maior de seguidores. Seguidores esses que comumente são aliciados entre aquelas pessoas que não tiveram a felicidade, não tiveram a oportunidade de realmente conhecer os verdadeiros desígnios de Jesus. No capítulo 11, versículos de 11 a 28 do evangelista Mateus, nós vamos encontrar o momento em que Jesus nos convida a aprender com ele, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, ele usou uma palavra muito comum naquela época, porque jugo tem o mesmo significado do que canga. Canga era uma trava de madeira, uma peça de madeira com duas forquilhas que era usada no pescoço dos bois quando eles eram utilizados para puxar então os carros de boi, as carroças. E Jesus era um mestre em usar as palavras do cotidiano como exemplo, para que as pessoas pudessem, observando as questões do dia a dia,
fazer a própria identificação, identificar o fato consigo mesmo. Então, ele pega essa palavra jugo, que nós diremos que significa direcionamento, significa uma diretriz, porque era exatamente isso que essa peça fazia com os bois. Auxiliava os bois a andarem, aparelhar a par e puxarem a carroça ou o carro de boi para a frente. E, então, qual é o jugo de Jesus quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo? O jugo de Jesus é o jugo do amor. Então, nós poderemos substituir a palavra jugo pela palavra amor. Tomai sobre vós o meu amor. E por que tomar sobre nós o amor de Jesus? Para dar uma nova diretriz à nossa vida. E aí, então, sob essa nova diretriz, nós estaremos preparados para nos apresentarmos como verdadeiros discípulos de Jesus. E os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles cujas ações virtuosas contribuem para a realização do bem comum e, consequentemente, para a regeneração da humanidade. Os verdadeiros discípulos de Jesus são os profissionais que desenvolvem com ética e competência a sua atividade profissional. Os verdadeiros discípulos de Jesus são os amigos leais, os amigos solidários ao ser humano. Nós temos aqui uma frase de Silene Ayub, onde ela diz: amigos são anjos que nos deixam em pé quando nossas asas têm problemas em se lembrar como voar. Os verdadeiros discípulos de Jesus são os pais zelosos na educação dos filhos. A maneira como a criança é recebida, a educação, a orientação, os exemplos que recebe, são fatores importantes para o seu encaminhamento na vida. Mas o que ocorre é que a bagagem, o grau evolutivo que o espírito que reencarna nesse novo corpo de criança, muito irá influenciar no comportamento e desempenho nessa atual existência. E a respeito do assunto, Emmanuel nos diz: compadece-te dos filhos que te pareçam diferentes de ti. Aceita-os como são, auxilia a cada um deles na integração com o trabalho e que façam dignos da vida que vieram viver. Ampara-os sem imposições e sem violência, pois antes de te surgirem à frente, por filhos do seu amor, são filhos de Deus, cujo amor infinito vela em nós e por nós. Herculano Pires, falando sobre o mesmo assunto, tem aqui uma observação muito interessante quando ele diz: o amparo dos pais não pode ser dado por meio de imposição e autoritarismo, sob pena de deixar de ser amparo para se transformar então em tirania. Se o conflito de gerações que sempre existiu no mundo agora se mostra mais violento, é porque o tempo da tirania está no fim. É porque a era da transição em que vivemos acentua nos jovens o anseio do futuro. Os pais só poderão, então, ajudá-los se tiverem amor suficiente para compreendê-los sem exigências. Os verdadeiros discípulos de Jesus são os políticos honestos. Lá pelos idos do ano 2000, nós acompanhamos uma entrevista de Dom Aloysio Lochaide, que naquela época era o arcebispo de Aparecida. E nessa entrevista, ele com muita lucidez colocou o seguinte: o termo política possui dois sentidos, dizia ele. Um primeiro indica o conjunto de ações pelas quais as criaturas humanas
buscam uma forma de convivência entre indivíduos que ofereça condições para a realização do bem comum. Então, minhas amigas e meus amigos, essas criaturas humanas a quem ele se refere aqui são os verdadeiros discípulos de Jesus. E em um segundo sentido, é aquele que indica a política partidária, que é constituída por grupos de cidadãos que se propõem a exercer o poder na sociedade para resolver as questões políticas, econômicas e sociais segundo o seu próprio critério. Evidentemente, é uma atividade honesta e necessária, mas que oferece aos seus participantes o risco de identificar os propósitos administrativos com os propósitos, com os próprios interesses. Aí, então, entra muito facilmente a tentação. E não, raras vezes, a realidade da fraude, da negociação e da corrupção. Os verdadeiros discípulos de Jesus são os líderes religiosos aos ensinos que ministram. E os ensinamentos de Jesus vieram dar uma nova interpretação aos antigos ensinos da lei de Moisés em relação a um grande número de questões, como a prática da caridade, a qualidade da prece, a ira, o adultério, a vingança, entre tantos outros. E todos esses ensinamentos expostos de forma clara e suave encantavam as multidões, porque ele tornava práticos os poucos conhecimentos das pessoas daquela época, aplicando-os às situações da vida real, que é o caso das parábolas que Jesus contava. E mesmo Jesus, tendo estabelecido rígidos princípios no sentido de não misturar as ocorrências espirituais com as ocorrências materiais, na atualidade esses princípios não são assim nem sempre considerados. Portanto, meus amigos, minhas amigas, toda religião, toda facção religiosa que não observe esses princípios podem ser considerados falsos profetas quando procuram os povos na cegueira espiritual para sustentarem proveitos materiais e privilégios injustificáveis. Os verdadeiros discípulos de Jesus são todos aqueles que agem norteados pela prática do bem, com atitudes humildes e coerentes, aceitando o jugo de Jesus, que é o jugo do amor. No item 1 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos ler o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. O homem de bem tira as coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Todos nós podemos ter em nosso coração um tesouro imperecível. Um tesouro pode se constituir de simplicidade, humildade e amor, ou um tesouro contaminado por mazelas espirituais. Vejamos que na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os benfeitores espirituais respondem: Deus criou os espíritos, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, e a cada um deu uma determinada missão,
com o fim de esclarecê-los e os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. E no cumprimento dessa missão que Deus deu a eles se tornam espíritos elevados, porque passam pelas provações. Provação é o mecanismo criado, o mecanismo provacional criado por Deus para dar a oportunidade de que todos nós possamos nos educarmos espiritualmente pelo amor. Quando ocorre um fracasso nas provações, então surgem as expiações, que é um processo de reeducação pela dor, criado por Deus para aqueles que não conseguem evoluir na educação pelo amor. E Joana de Ângeles nos diz: quando se afasta do amor, a dor toma conta. E quando a pessoa vai ao encontro do amor, a dor bate em retirada. Então, esse processo expiacional nada mais é do que um processo daquela pessoa que, devido à teimosia, ao orgulho, ao desamor, não quis aceitar a educação espiritual pelo amor. Daí entra o processo de reeducação pela dor. O prefixo ex da palavra expiação significa extrair, e a sílaba pia, expia. Então, expiação, pia, sílaba pia significa pureza. Então, usando a palavra expiação, nós podemos dizer que ela é a ação para extrair a pureza que está na nossa própria essência divina. Conta-se que um cidadão saiu em visita a um desses consultórios espirituais e lá chegando foi recebido por alguém que se identificou como médium. Olá, meu amigo, como vai? Tudo bem com o senhor? Em que posso ser útil? O visitante, todo animado pela recepção, sentindo-se muito à vontade, respondeu: olha, meu amigo, cansei de ser pobre. Preciso dar um jeito na minha vida e quero que você me ajude. Bom, e o que é que eu posso fazer para ajudá-lo? Eu quero ganhar na loteria e quero que o senhor consulte os espíritos para me darem, então, a orientação numérica. Ah, mas isso é difícil, é quase impossível. Não, mas eu sei que é difícil e quase impossível. Mas eu também sei que o senhor pode conseguir. O médium, então, silenciou, se concentrou e recomendou: está bem, amanhã jogue no número 23.492. Aproveita o palpite que derrota. Então, o visitante, julgando-se muito bem orientado, muito animado, vendeu seu televisor que estava velho, vendeu o jogo de sofá, emprestou dinheiro dos amigos, apropriou-se do salário da filha e fez o jogo recomendado, certo de que seria um novo milionário. À tarde, na hora do sorteio, ligou o rádio e ouviu: 23 mil. Meu Deus do céu, vai dar, vai. Isso é que é médium, vai dar. 23.490. Ah, estou rico, graças a Deus, estou rico. 23.492. Não, não é 2, é 3. Não pode ser 2. E o locutor repetiu que o número era 23.493, mas ele não se conformava. Ligou no rádio, não havia engano nenhum, o número realmente era 23.493. Havia perdido por um algarismo. Agora enterrado em dívidas e com muito mais preocupações, procurou pelo médium novamente, que lhe perguntou: o que foi que houve, meu filho? Olha, aconteceu uma desgraça, cara. Joguei tudo que possuía e perdi. O senhor recomendou o número 23.492 e deu o número 23.493. O médium, então, cheio de animação, lhe disse: ah, meu filho, fique feliz, quase acertamos.
Talvez dê certo na próxima. Isso daí era apenas um palpite. Mas nós, minhas amigas e meus amigos, não podemos ser orientados por palpites. Nós temos que ser orientados por certezas. E a certeza fundamental foi proclamada por Jesus há 2000 anos atrás, quando ele esteve entre nós. Jesus não veio para ser morto e nos salvar. Jesus não encarnou na terra com a deliberada intenção que se fosse crucificado para expiar assim todos os pecados da humanidade, como é a concepção de algumas facções cristãs. O ser humano usa essa concepção absurda e infantil como um manto confortável que o exime da sua própria responsabilidade e o dispensa de toda a atividade espiritual. Jesus, meus amigos e minhas amigas, veio para iniciar a mais sublime e simples moral evangélico-cristã, que haverá um dia de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor ao próximo, estabelecer nos seres humanos uma solidariedade comum e uma perfeita moral, tornando-a a morada dos espíritos superiores. Assim, meus amigos, minhas amigas, aprendemos que Deus é imparcial, que diferentemente da lei dos homens, as suas leis são imutáveis. Aprendemos que Deus jamais poderia criar anjos e demônios, porquanto estaria infringindo a sua própria lei. Aprendemos que os anjos adquirem esse estágio de anjo através dos múltiplos aprendizados em diferentes corpos, diferentes situações e diferentes mundos. Aprendemos que os demônios percorrem a mesma caminhada e mesmo permanecendo na maldade por muito e muito tempo, chegará um momento em que eles aprenderão a palmilhar o caminho do bem. Vimos que as criaturas que se rebelam contra as leis de Deus podem ser comparadas às árvores que produzem frutos de má qualidade. E assim como na terra se fazem enxertos para que as árvores produtoras de frutos de má qualidade passem a produzir frutos de boa qualidade, os espíritos que permanecem na prática do mal poderão, através dos enxertos da dor e das expiações, transformar-se em criaturas praticantes do bem. Assim, aqueles que têm o seu mau tesouro em seu coração poderão, submetendo-se à reforma íntima, transformá-lo em um bom tesouro. E Joana de Ângeles nos diz: quem encontrou Jesus nunca mais foi o mesmo. Mas, minhas amigas e meus amigos, não é aquele encontro assim, Jesus veio me salvar, eu aceito Jesus, sangue de Jesus tem poder. Não, não é esse encontro, não é assim. Somos nós que temos que procurá-lo. Nós temos que caminhar para chegar a Ele. Porque ninguém vem ao Pai, Ele diz, senão através de mim. Vamos então nos preparar para a segunda parte das nossas atividades de hoje, que é a recepção do passe, a transfusão de energias físicas e espirituais ofertadas pelos médiuns da casa e pelos espíritos superiores que nos amparam nessa caminhada terrena. Ao adentrar a Câmara de Passes, mentalizando sempre a sublime figura de Jesus, vamos lembrar que o sucesso do passe está condicionado ao nosso empenho em estar sintonizado com o plano espiritual superior e que esse empenho seja estendido a todos os momentos das nossas vidas com a prática, com o exercício da simplicidade
e da humildade. Vamos então, minhas amigas, meus amigos, à nossa oração final. Elevemos nosso pensamento a Deus e oremos. Graças vos rendemos, Senhor, pelo milagre da vida e por tudo que ela nos apresenta. Rogamos a vossa proteção e bênçãos para nós, amigos presentes, encarnados e desencarnados, e também para aqueles que por algum motivo ainda não vieram. Que possamos nós sempre ter em mente os vossos ensinamentos, nas dores e nas dúvidas o vosso consolo, e na alma a vossa paz. Que as bênçãos de Jesus permaneçam em nós. Assim seja, graças a Deus.